importante, faltou ali na falha minha, provavelmente. Queria chamar ao palco o Igor de Castro, do Direto ao Ponto. Se vocês não veem ele todos os dias no seu WhatsApp, é que vocês ainda não estão na lista certa. Muito bem, pessoal. A oportunidade que a gente tem agora é de ter uma conversa com os principais veículos de comunicação na web que fazem cobertura política, que tem um dos números de celular, de WhatsApp mais invejados, porque se eles mandam mensagem, todo mundo responde na hora. Não, Igor, silêncio, não sei o que, Fábio. Então, a gente tomou esse cuidado de chamar esses 4 profissionais representando aí a visão, né, dos grandes veículos aqui do nosso estado. Pessoas que já passaram por diversas experiências, né? A Celeide, por exemplo, do CN7 é publicitária também, tem a visão publicitária do processo. O Fábio Melo, que era aquele gatinho que a gente via na rede amazônica lá, a gente, né, e tal, e aí ele entendeu algumas coisas que os jornalistas americanos estão entendendo, que é o de você se torna a própria marca, né, a autoridade que você tem, transforma um produto, e ele está fazendo isso de forma muito competente na Fatos Marcantes, né? O Igor, que além de ter o Direto ao Ponto, ele é um estrategista político, ele é um marqueteiro político, é pesquisador também, exemplo do Afrânio. Então, nós temos aqui pessoas de extrema qualificação, né? E além da colega Thalita, que hoje está representando aqui o Orlando teve um contratempo, uma neta, uma eventualidade, estaria aqui também, mas a Thalita, por ser a chefe de redação, está altamente qualificada também para trazer essas respostas, porque os desafios que todos eles enfrentam têm a ver com essa questão da cobertura política e da opinião pública. E um dos principais objetivos desse painel é o de fazer entender a todos que estão aqui presentes que a imprensa não é inimiga de político nenhum, entendeu? Isso nunca deve ser levado para o coração, isso tem que ser levado realmente para estratégia. E é mais ou menos isso que a gente vai estar tratando hoje. Quero permitir, inicialmente, que cada um faça aí os seus cumprimentos iniciais, se apresente, já vá para onde é que a gente tem que seguir nas redes sociais. Começa aí. Bom dia, primeiro quero agradecer a organização pelo convite, a todos. É uma oportunidade estar aqui nesse evento com tanta gente, ver o auditório cheio, né? Manaus, a gente vem batalhando tem um tempo, né, em trazer grandes eventos para cá, então parabéns à organização. Eu me chamo Igor Castro, sou formado em Ciências Econômicas, pós-graduado na FGV em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Cresci no meio político, né? Quem estava aqui mais cedo teve a oportunidade de assistir a palestra de uma das pessoas que eu bebi na fonte, que é meu pai também, Paulo Castro. Né? Nós já trabalhamos algumas campanhas juntas, em tantas outras em lados opostos, né? Mas é sempre uma aula e aprendi bastante com ele e com todo mundo aqui. E estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse ambiente, essa transformação, né, que a internet tem trazido, né, e contribuído para a política. Muito bem, salva de palmas aí para o Igor. Você tem um evento de marketing político, então a gente tem que bater muita palma, não? Nossa colega Thalita, é com você. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade. Sou uma pessoa completamente nova no mercado, mas estou compartilhando esse painel aqui com grandes nomes, com grandes figuras da comunicação, que eu cresci também lendo algumas aqui, acompanhei durante o período da faculdade, então está sendo uma experiência muito legal. Apresentar o Portal do Aluno também é uma grande honra, que sou muito apaixonada pela minha área e também muito grata à oportunidade que o próprio Holanda me deu como chefe de redação. Sou nova, como vocês podem ver, então realmente é uma grande oportunidade. Estar aqui compartilhando esse momento aqui com vocês também é muito legal. Muito obrigada. Muito bem, salve de palmas para a Thalita. Celeide Mussalem, mulher da virada feminina também. Eu gosto de aplausos. É isso. Gente, eu sou Celeide Mussalem. Todos já devem saber que eu sou proprietária do CN7 Brasil, TV, rádio, e hoje nós estamos com um portal que hoje tem um alcance enorme. Gosto de treta, gosto de brigar, porque a comunicação é brigando. Ninguém faz comunicação sentado numa poltrona confortável, sem as espetadas. E eu tenho um lado, sou uma pessoa de 57 anos, então eu não estou brincando mais com a vida. A vida me deu muitas coisas boas,
4 filhos maravilhosos, um casamento de 30 anos. Então, assim, eu estou porque deve não tenho medo, vou com a cara e com a coragem. Estou aqui a convite da Compol, que é uma honra para mim poder falar, poder as pessoas saberem quem eu sou. E muito obrigada, Jack, todas as pessoas, a equipe do Compol e todas as mulheres que vieram aqui nos prestigiar, que além de dona de um portal, uma mulher, eu também sou ativista feminina. Então, não feminista, sou feminina. Então, muito obrigada por estarem aqui e continuar aqui, não ter ido almoçar, né? Porque senão ia esvaziar tudo. Estava morrendo de fome. É isso aí. Salva de palmas para a Cileide. Lute como uma menina, né? O grande Fábio Mello, é com você, irmão. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Mello, eu sou macapaense, estou aqui há muito tempo, 30 anos, né, e eu saí lá de Macapá, da minha cidade, por conta de que lá não tinha faculdade de jornalismo. Tinha para poder continuar na região amazônica de lá, tinha que fazer jornalismo. Então eu tive que ir para cá. Sou pai de um casal de filhos, tenho uma esposa aqui, como já moro aqui há muito tempo. E, como alguns sabem, eu estive por muito tempo, minha carreira quase toda, numa empresa, uma grande empresa de comunicação, aqui da região norte, e há 2 anos eu estou independente do Fatos Marcantes, quem puder sair lá, e só o fato de eu estar aqui hoje mostra que a gente seguiu aí o caminho certo, né? A gente está do lado de profissionais aqui do Quilate, da Cileide, do Igor, também do Portal da Holanda, de você, Jack, me dá assim aquela noção de que a gente está no caminho certo, que a gente apostou no caminho certo em seguir independente a partir desse momento. Obrigado, viu? É isso aí, a gente também acha isso. Uma salva de palmas para o Fábio. Bom, datas da cara. Eu vou começar logo com na costela. A gente fala que o Amazonas ele é terra de muro baixo, porque todo mundo se conhece. E nessa questão de política, por exemplo, a gente do marketing político, a gente enfrenta muito isso. Tem um cliente X, aí todo mundo acha que tu é só daquele cara, tu não consegue trabalhar para outras pessoas de oposição, situação, de cima para baixo, você fica rotulado naquela condição. Como é, cara, fazer comunicação política numa terra em que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, aí do dia para a noite vira adversário, e aí no outro dia vira amigo de novo? Como é que é fazer isso nesse ambiente? Começa logo contigo aí, Fábio. Comigo? Então vamos lá. É bem complicado, viu? Eu lido com isso, viu, Jack, há muito tempo. Hoje foi falado aqui, por exemplo, de Amazonino Mendes, de Gilberto Mestre, e eu cheguei justamente nessa fase, né? Amazonino ali, com tudo. E teve um momento que eu lembro muito bem, e eu acho que até se lembraram aqui desse meme, né, do Então Morra. E para vocês terem uma ideia, aquilo surgiu por conta de uma reportagem que eu estava fazendo. Eu estava fazendo aquela câmera lá de cinegrafista, estava comigo no dia, e a gente estava cobrindo o desabamento, né, de uma situação lá onde morreram 3 pessoas, né, 2 crianças e uma senhora. E a gente foi e deu aquela abordagem que vocês viram, alguns viram a repercussão nacional que deu naquele momento. Aquilo acabou trazendo um transtorno tão grande para mim na época, porque foi uma comitiva na redação para que essa matéria não fosse veiculada, e acabou gerando todo o impacto, né? Acabou gerando depois que o amazonino foi considerado pessoa não grata no Pará, ele acabou tendo que fazer uma retratação. Então, para você ver essa questão do baixo, né? Por algum tempo eu fiquei sendo um pouco preterido nas pautas por conta dessa movimentação, mas me logrou louros profissionalmente, porque eu consegui chamar a atenção em uma situação e acabou que eu consegui galgar alguns posicionamentos no espaço, para depois ser apresentador, para depois ser editor-chefe. Então aquilo ali acabou que fez parte da minha história no jornalismo político, poder trazer um assunto de relevância e galgar mais espaços, mais coberturas ali no meu ponto de vista, na minha vida profissional. Então essa questão do tudo baixo tem essas questões negativas, mas se você olhar bem no fundo, tem questões positivas também por trás. E aí, Cileide? Muro baixo é não levar para o coração. Essa história de que... eu até estava falando com o Paulo, eu sou fã do Paulo, e a gente sempre, eu e ele, estamos sempre do lado opostos. Termina a eleição, eu estou de volta, encontro com ele, Paulo, te amo, um beijo para ti, sou tua fã. O segredo é esse, não levar para o coração. O que acontece? As pessoas, elas me veem de um lado, que eu vou defender,
sempre defendo o lado que eu estou, com unhas e dentes, com garra de leoa mesmo. E aí depois leva pro coração. Aí fica com ódio de mim, fica com raiva do CM7, é fake, não sei o quê. É não levar pro coração, é um aprendizado que a gente tem que ter. Isso é maturidade na comunicação. Porque hoje eu posso estar de um lado, amanhã eu posso estar defendendo outro lado. E isso é normal, porque a gente ganha dinheiro para isso, né? A gente trabalha. E eu tenho meu CPF e minha empresa é CNPJ. Tem que saber dividir isso. Isso fica como aprendizado também para os portais de notícia, para as pessoas que, por exemplo, imagina se o Igor, que é jornalista também, que tem um portal de notícia e tem pesquisa, se ele estiver de um lado, ninguém vai fazer pesquisa com ele. Vai falir a empresa, porque é muro baixo mesmo. As pessoas se conhecem aqui. As pessoas sabem quem sabe os telhados de vidro de todo mundo, a fofoca corre solta, é um falando do outro. Agora, tem que ter respeito. E uma das coisas do muro baixo que eu acho aqui no Amazonas é a falta de respeito que tem com o profissional que está do outro lado. E principalmente com os profissionais que estão do lado da empresa. Porque minha empresa, por exemplo, trabalha com 20, 30 profissionais. E esses profissionais também têm família. E aí, quando você ataca a empresa, o CNPJ, você está botando de lado as famílias e os familiares dessas pessoas que trabalham com a gente. Então, assim, esse muro baixo, ele tem que começar a aumentar, no meu ponto de vista, aumentar para ter respeito. E respeitando todos os profissionais, respeitando todas as pessoas, principalmente o nosso trabalho, porque não é fácil trabalhar em Manaus com comunicação. Eu vim do Pará, do Grupo Liberal, ninguém sabe da minha história. Eu fui radialista, uma das primeiras mulheres radialistas lá no Pará, mas eu não vi tanta baixaria como tem aqui. Aí a gente é obrigado a descer também, e isso é muito ruim, porque quando você está aqui, você é obrigado a descer e se nivelar ao muro baixo, isso é péssimo, porque você quebra as condutas, aquilo que você acredita, para poder ficar ali no raso, e não é legal. Contigo, Thalita. Agora contigo a salada. Vamos lá. Eu diria que essa questão da cobertura política no Amazonas, de muro baixo, é um pouco difícil e fácil ao mesmo tempo. Fácil porque, às vezes, tendemos a ser cooptados pelo poder público, que deixa de ser cooptado, né, o portal. E difícil porque, às vezes, tendemos a resistir. Então, existem esses dois lados. E atualmente, num cenário que é tão polarizado, principalmente no Amazonas, é realmente difícil escolher um lado e não só pender por ele. Então, é complicado. Mas ainda tem como manter a decência de certa forma, que seria ouvindo os lados sem atribuir o juízo de valor. E nesse caso aí, que vai caber ao jornalista, ao portal de notícias, levar em consideração. Afinal, o portal de notícias ainda é sobre jornalismo. O jornalismo é sobre informar, às vezes sem escolher lados. É difícil, mas é o nosso papel. E não deveria ser o certo, mas eu também me contestar se escolher esse lado. Bom, essa é a versão do portal da Bom, como o Jack mesmo falou agora há pouco, é difícil, né, você fazer cobertura política aqui no Amazonas, porque todos se conhecem, né, então, em determinado ponto, essas relações pessoais, econômicas e políticas, elas acabam, né, se misturando. E eu acho que o grande desafio para a gente da comunicação é ter, primeiro de tudo, o respeito. Né? O respeito com o que a gente faz, o respeito com o outro lado, e lembrar que nós somos um meio que a gente intermedia essa comunicação, né, entre o político, o poder público e a população, e o eleitor. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado também, às vezes, nessa mistura, né, de relação. E o Amazonas tem essa característica, né? A gente faz cobertura política, é muito mais pelas relações que a gente constrói ao longo dos anos, né, entre os políticos e os assessores, do que o institucional. Às vezes você tenta pelo institucional, mas às vezes demora um pouco para dar o retorno, ou não vem aquele bastidor, aquela informação não vem completa. E quando a gente constrói essa relação com o tempo, a gente consegue ter acesso a mais informações para poder formar, né, uma opinião, fazer uma análise mais profunda, né, e passar para o público
para o eleitor, né? Outra coisa que eu acho importante nesse processo é lembrar, eu gostei da fala da Cilei, dizer que as coisas não precisam ser levadas para o coração, né? E cabe a gente, né, como formador de opinião, né, a gente não precisa ser neutro com o que a gente faz, a gente precisa ser justo. Então, quando tem que dar uma informação e elogiar, quando precisa cobrar, criticar, né? E o político, os assessores, não levar isso para o coração. Cada um tem a sua linha de chamar a atenção, a informação hoje, ela vem mudando, ela é mais rápida, né? As pessoas prestam mais atenção no título, então é comum, né, que a gente tente dar uma comentada em determinados assuntos, né? Mas quando há respeito, paciência, né, e essa sintonia entre os políticos e assessorados, como a gente, formador de opinião e comunicador, né, a notícia flui, né, e não leve para o coração. O nosso trabalho é esse, dar informação da maneira mais justa possível. Isso caiu no slide, não leve para o coração, deixar aí na tela. Muito bom, Igor. Esse negócio aí eu fui chefe de redação no Portal da Holanda, e teve uma época que o governo estava num fight lá com os professores, sindicatos, alguma coisa nesse sentido, e a Holanda fez um editorial, né, mais favorável ao governo. Quando eu recebo uma ligação da minha mãe: meu filho, que negócio é esse de você estar batendo nos professores? Eu digo: mamãe, não fui eu que escrevi, só porque eu trabalhava lá. A questão do muro baixo vai para casa também. E a outra foi da Davi. Na época estava lá, o Davi era oposição, o Holanda era oposição ao Davi na época. E o pessoal da igreja me questionava: que negócio é isso que tu está escrevendo aí do Davi, não sei o que lá e tal. E hoje eu fui para a assessoria do Davi na última eleição. A outra pergunta que eu queria fazer para vocês tem a ver com essa questão de que, com o advento das redes sociais, todo mundo hoje tem um portal, de uma certa forma, né? Uma conta no Instagram é um portal da pessoa e a gente consegue ter acesso a várias coisas acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Só que essa velocidade em que as coisas acontecem, elas também trazem opiniões erradas, elas trazem informações erradas, e eu imagino que deva chegar para vocês uma chuva de: olha, sabe o que aconteceu? E no final das contas não era bem a primeira versão que você recebeu. E fica aquela pressão: não, eu tenho que dar logo, eu tenho que o blogueiro já deu, o cara do site de fofoca já deu. Como é que vocês administram essa coisa de ter que dar o conteúdo com responsabilidade, sem ser tão furado assim, tem que ter que dar tão tarde a informação? Começa? Pode falar. Bom, então, É um assunto que eu adoro. Começa. Vamos lá, então vamos lá. Gente, é muito difícil. É uma linha tênue, é muito perigoso. Eu passo por isso todos os dias, porque o site CM7 Brasil é um site factual. E eu estou sempre falando: tem que sair na frente. Os meus 20 funcionários da comunicação, eles vivem o tempo todo a 1000 por hora. Mas a gente erra muito. Por exemplo, eu tenho os processos porque eu assumo 100% todo o BO dos meus funcionários. Eu sou responsável. Então, se o Bruno errar, eu puxo o processo para mim, todos eu puxo para mim, porque eles vivem aquilo ali comigo. E se o CM7 é o que é por causa da minha equipe. Eles são maravilhosos e os melhores para mim. E aí o que acontece? Eles erraram, deram a notícia, pão. Eu disse: agora, ontem, pronto, um exemplo, ontem. Um rapaz afogou-se, morreu afogado ontem, lá no jet ski. Imediatamente a Meriane Jeffers deu a notícia dizendo: acidente de jet ski. Não deixa de ser um acidente, ele morreu afogado. Porque ele foi pegar, o vento veio forte. Alguém já viu essa notícia aí? Deve ter visto ontem. Eu estava no sítio e, CM7, fake, pai, meu Deus, eu não tenho um domingo de descanso. Puxei a bronca para mim. Imediatamente, eu disse: olha, Meriane, calma, que nós vamos assumir a bronca. Eu tenho que fazer isso, é minha responsabilidade. E aí, eles: mas acidente é acidente. Eu disse: mas o pessoal do jet ski não quer que fale acidente de jet ski. Quer que diga que houve uma tragédia e que o rapaz foi nadar sem colete, na tempestade acabou morrendo, infelizmente. Mas isso a gente passa pela euforia de dar notícia e às vezes uma palavra
dá uma conotação totalmente diferente. E eu ando de jet ski, eu faço trilha de jet ski, toda a minha família anda de jet ski, e é normal andar de jet ski aqui. Porém, tá melindroso, os ribeirinhos estão muito preocupados com isso, não quer ninguém andando de jet ski e tal. Mas a gente passa por isso. E uma palavra, um negócio. Mas isso não quer dizer que a gente é fake news. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente está errando. Não, foi uma palavra. Vamos corrigir, sabe? É rapidinho e não apedrejar demais, porque aí começa a ficar... Aí meus funcionários começam a ficar todo mundo nervoso. Puxa para mim. Então, assim, eu tenho 57 anos, então eu tenho que puxar todo mundo para perto de mim. Porque senão eles são apedrejados. E a Meriane me ligou, dona Cileide, pelo amor de Deus, o que eu faço? Dê a notícia correta. Peça desculpa para o pessoal da trilha de jet. E aí a gente vai consertando. Notícia factual é assim. É diferente de quem vai para o jornal, vai imprimir o jornal para sair no outro dia. Quem está na internet? Agora, voltando para o assunto da questão de ter página, nosso maior concorrente é a pessoa, vocês que estão no celular. Então, todo mundo tem a notícia na palma da mão, todo mundo é um repórter, todo mundo é jornalista, todo mundo tem uma página, todo mundo quer dar notícia. E, às vezes, vem aquela história, olha, esse aqui a gente olha, mas essa página é real mesmo, mas é uma página que está acontecendo. Então, hoje, todos os dias, nascem 1000 páginas de Instagram dizendo que são páginas de notícia. Em Manaus, só de domínio, já tem mais de 2.000 domínios de sites. Então, assim, todo dia nasce um portal de notícia, todo dia tem um blogueiro, todo dia tem uma página. E isso é complicadíssimo para a gente. Eu tenho 20 funcionários dentro da minha empresa, mais 10 que estão ali dando suporte. E essa pessoa que está lá dando a notícia, criticando a gente, ela está na casa dela, no computador, em casa, no quarto, não gasta uma energia. Nem energia, às vezes até gato. Né? Então, assim, e vem criticar um trabalho que a gente vem fazendo, mas tudo bem, tem espaço para todos. E eu sempre digo, para finalizar e deixar meus amigos falarem, a estrela no céu brilha, lá no céu tem várias estrelas, o céu brilha para todos, isso pode até ser clichê, mas deixa eu dizer uma coisa, na internet tem espaço para todos. Eu não sou concorrente do Ivo, eu não sou concorrente do Holanda, eu não sou concorrente do Fatos, não sou concorrente, ninguém aqui é concorrente, porque meu marido vê todo mundo, eu ia me separar do meu marido amanhã. Por quê? Porque ele vê os meus concorrentes? Não, todo mundo lê todo mundo e ninguém é concorrente. O que vai ser bom ou ruim é o trabalho que a tua equipe e as pessoas que estão trabalhando para vocês estão fazendo. Isso é mérito da tua equipe, sempre. Muito bem. Fabão. Eu Isso é um comício, Eu confesso que eu tenho dificuldade de passar essas matérias mais relevantes ou mais complicadas para alguém da equipe, né? Eu, às vezes, acabo concentrando, confesso para vocês. Mas eu acho louvável essa questão da Cileide, que acaba absorvendo as nossas questões. Bom, gente, eu venho de uma época que, para veicular uma reportagem, você tinha que ter 5 pessoas na equipe, né? Era um golzinho sem ar-condicionado nessa época. Então, era o motorista, o cinegrafista, o operador do VT, o cinegrafista e o repórter. Nós tínhamos aí 5 pessoas para fazer uma reportagem. Hoje, só com o celular, você consegue fazer essa questão. E como foi dito aqui, muitos portais, muitas páginas abrem todo dia, mas também fecham porque acabam não conseguindo entregar. Então, por isso que, da mesma forma como abre, acaba fechando, porque não consegue, de repente, manter essa qualidade. Ainda sobre essa questão, eu acho que tem que ter uma preocupação, né, de você checar, de você tentar sempre verificar os dois lados. Eu sempre que tenho uma informação assim mais delicada, tento ligar para a pessoa que está sendo denunciada, para quem está denunciando, então, até para a autoridade ali, para tentar obter o maior número de informações e poder levar aquela informação com a maior fidelidade possível para a pessoa que está acompanhando lá o nosso portal. Então, a gente tenta pegar esses fatos, não entregar da forma mais rápida. A gente tenta ser célere, mas se preocupa também em levar a informação de fato, né? Informação confiável. Deixa eu me ver aqui, eu estava lembrando de uma outra situação, mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Ou não? Vamos lá, gente. Quando eu fui contar a minha experiência dela, eu lembrei de uma própria experiência no portal do Holanda que a gente teve lá, e eu vou contar para vocês. O que eu acho engraçado hoje em dia, mas na época, eu fiquei super nervosa. Foi uma questão de uma matéria, um sábado de manhã, todo mundo com sono, e nós fizemos uma matéria da Operação Garimpo Legal da Polícia Federal, certo?
fizemos uma matéria dando a entender que a operação tinha causado um impacto de 2 milhões no meio ambiente. Meia hora depois, liga a Polícia Federal pra gente, falando que a gente tinha errado. E a gente morrendo de medo e de vergonha, porque quando a gente erra, afeta a credibilidade do portal de certa forma, né? A gente quer dar primeiro, quer dar uma notícia boa, mas afeta quando a gente erra. E o pessoal fica apontando, eles não têm vergonha, mas falam, ó, o portal da Holanda é ruim, fica passando mentira, e lá vai a gente ter que arrumar essa bagunça que a gente fez. Voltando aqui, Polícia Federal liga pra gente, chamadas de vídeo ainda por cima, e a gente morrendo de vergonha. Não, vamos consertar, tudo certo. No final não tinha sido uma experiência, não tinha sido um prejuízo para o meio ambiente, mas sim para o garimpo legal. Consertamos, mas agora voltando para essa questão do imediatismo. Eu não sei se meus colegas confirmam aqui comigo, mas em conversas com o próprio Holanda, nós dois chegamos a uma conclusão básica, assim, de que já acabou a era do furo jornalístico bem feito, porque hoje em dia existe o fator de redes sociais, como você também falou. Hoje em dia quem tem um celular já pode publicar a notícia. Então, a gente acaba, na tentativa de entrar nas redes sociais e ser o primeiro portal noticiar, a gente acaba pegando muito na questão de autoridade dos fatos, realmente, porque o fato às vezes tem várias versões, tem vários lados, às vezes tem muitas coisas que não são nem publicadas. E a gente tenta falar primeiro e peca nisso. Mas, assim, se você está atrás de clique, realmente, a primeira versão é a que vale, vai ficar no Google Tops, quando você pesquisar o assunto no Google, é a sua matéria que vai estar em primeiro, realmente, isso é relevante. Mas agora, a informação, a apuração, ela é boa? Isso é jornalismo, só fazer ele de primeira? A gente fica nesse questionamento. Não deveria ser o certo, levar em consideração só o imediatismo. Mas muitos portais fazem isso, e a gente às vezes tem que ir contra, né? Mas realmente é muito complicado, porque esse fator redes sociais, ele afeta muito o jornalismo hoje em dia. Acredito eu, é uma grande ferramenta, é positivo. Mas também afeta, porque a apuração leva tempo. A gente tem que ligar para várias pessoas para ver se a informação está 100% certa. E nem sempre essas pessoas vão atender na hora. Como é que a gente vai saber? A gente publica, espera eles responderem, ou a gente só publica e em algum momento eles respondem, a gente acrescenta na nota e leva o risco de fazer uma barrigada, de dar uma barrigada, né? Um termo de... Tá certo. Enfim, é uma loucura. Mas eu também gosto da sensação de ter que correr para fazer uma matéria e postar logo. É uma sensação muito legal mesmo. Maravilhosa. Você, Igão. Salva de palmas aí, vamos lá, pode ir. A gente precisa entender que a gente passa por um processo de transformação onde a informação, né, ela corre muito mais rápida. Né? E óbvio, todo mundo quer sair na frente da informação primeiro. Né? E a gente que trabalha com comunicação, existem perfis diferentes. Né? Existem comunicadores e portais que têm essa questão de ser mais imediatista, né? Como a Sueli mesmo falou, que é o formato do negócio dela. Né? O formato do Fábio, que é um pouco diferente, né? Que pega a opinião de um, pega a opinião de outro, chama um especialista para fazer um paralelo, né? E eu, digamos que eu sou um meio termo, um direto ao ponto entre eles, né? Eu costumo dar uma checada antes, checar com uma fonte, 2 fontes, 3 fontes, né? E fazer a minha análise em cima dessa informação com todo esse contexto político e essa experiência que eu acumulo acompanhando a política tem um tempo. E eu digo assim com propriedade, às vezes, né, mesmo a gente fazendo tudo isso, e cada um no seu formato e no seu tempo, a gente erra. Né? Às vezes a gente erra, a informação vem truncada, a gente que trabalha com informação e formamos opinião, às vezes as pessoas tentam manipular a gente, passar informação, então a gente sempre tenta ter esse cuidado. Né? Mas o principal disso, eu acho, é que quando a gente erra, a gente consertar, dar a versão correta, né, dar a errata, né? O ruim é quando se faz de propósito, aí é onde, né, às vezes acontece, né, e onde eu acho que é o problema em relação a isso. Né? A gente erra tentando acertar, tudo bem, né? Mas o problema é quando erra propositalmente, aí é quando a coisa começa a complicar um pouco e fica difícil até de defender. Muito bem, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu queria abrir a oportunidade para o público. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para... Aqui? Chega junto. Aí a gente fecha com você. Olha lá, olha a responsabilidade que tu tem.
Eu já tinha preparado aqui para tentar entregar para vocês. Gente, bom dia a todos aí. Fábio, e cumprimentando você, Fábio, a todos os comunicadores aí. Você já estiver... Estou tendo uma grande experiência de estar vindo pelo Compol pela primeira vez e estou assim, muito maravilhado com o que eu estou aqui absorvendo. Então, eu sou o Demetrio Santos, eu sou líder comunitário do Rio do Vale, já sigo o Igor, eu acho fantástico aí os comentários dele, que tenham tentado aprender cada dia mais sobre a política e sobre o que eu exerço na minha comunidade, e eu vou sair daqui maravilhado mais uma vez. Bom, vocês estavam falando sobre você defender o lado, a Cileide falou, Dona Cileide, desculpe. Cileide, eu tinha uma professora que ela dizia, basta você me respeitar que não precisa me chamar de Dora. A Cileide falou sobre ter um lado. Quando você tem um lado, você tem que defender. Em outro momento eu posso estar de outro lado defendendo também. Mas é difícil manter a isenção da informação quando você está de um lado, como pegando o gancho também do Igor. Muitas vezes não há ou necessidade, talvez, de distorcer a comunicação para que gere um outro impacto ou minimize o impacto daquela situação de um problema crônico em um determinado governo? Como diz aquela pergunta, essa pergunta é muito massa, o padre fala, a pergunta é muito massa, muito boa. É possível manter, assim, nos Estados Unidos as emissoras elas declaram, inclusive, sua posição, né? A gente é direita, a gente é de esquerda. E diante disso daí é até louvável esse posicionamento, você sabe que está consumindo um conteúdo. Mas é possível, mesmo tendo um lado, manter a isenção que diz respeito à informação? Eu acho muito difícil, né, você conseguir ser 100% isento. Mas no meu caso, eu tento fazer ali um jornalismo, né, tentar passar a informação, de fato, como ela aconteceu. E às vezes, até como já falou o Igor aqui, a gente acaba errando. Recentemente eu coloquei uma postagem lá, uma briga que teve aí entre dois políticos em um parque aí. Eu coloquei lá uma situação, porque foi o que eu entendi na hora, e aí o vereador está mais afoito, fez a postagem, você está tentando manipular os seus seguidores e tal. Eu não respondi, né? Eu não costumo responder, deixei lá postado e não respondi. Acho bem difícil, né, você conseguir ser isento, mas eu, pelo menos, tento colocar a informação como está acontecendo. E, dependendo da situação, se for o caso de influenciar algum parceiro que a gente acaba tendo nessa lei, a gente acaba nem publicando. Eu já fiz isso de não publicar, que acho que era uma discussão que não ia levar a nada, acabei não publicando. Então, eu acho que não dá para ser 100% isento. Você acaba mostrando o seu lado. No meu caso, eu deixo mais retraído e deixo que as pessoas vão percebendo, né? E aí, com isso, tento atingir o maior número de pessoas. Não sei se está certo ou se está errado, mas eu tento fazer dessa forma. No caso, eu parabenizo muito você, sou sua seguidora. Admiro muito o teu trabalho, porque eu sei como você luta para estar ali, né, isento, com sua característica. Não é fácil, é quase impossível. Hipócrita quem disser que não é. Hipocrisia é algo que vem pairando no meio da comunicação do Amazonas. Porque você vê pessoas chegar, brigar contigo, te xingar, você é de direita, você é de esquerda. Todo mundo sabe que eu sou de direita. O portal ele tem uma tendência, uma veia de direita. Mas hoje o governo é do Lula, é de esquerda. Eu vou deixar de publicar benefícios que o atual governo está fazendo porque eu sou de direita? Não. Se o Lula está acertando, eu vou publicar sim. Eu não vou ficar puxando o saco dele. Essa de... Não, todo mundo sabe que eu sempre disse, nossa bandeira nunca será vermelha, sempre será verde e amarela. Aí eu vou parar, não, essa bandeira agora é vermelha. Não dá para ser assim. Só que eu tenho um posicionamento. E o meu portal, o site CM7 Brasil, tem um posicionamento e vai continuar tendo. Tem liderança dentro do site. Ninguém manda no site. No dia que eu fico chateada com alguma coisa, vai rolar a cabeça e ponto. É a minha empresa. Ninguém manda na tua casa. Ninguém manda lá na arte. Parabéns. Eu sigo muito o senhor também. Gosto das pesquisas da arte, gosto da pesquisa, até comentei aí fora. A gente tem que respeitar o trabalho que vem sendo feito de pesquisa. Mas nunca acerta, errou. É normal errar. Agora, as críticas, elas têm que ser críticas inteligentes e não invejosas. Porque aí já passa a ser uma crítica ruim.
Então, não dá, ele é de esquerda, eu sou de direita. Amanhã ele vira direita e esquerda. Não, tem que manter uma identidade, né? Desculpa, até falta, que eu fico tão irritada quando alguém começa a brigar comigo. Eu vim de vinho, estava dizendo que já levantou a bandeira da... Que isso? A cor do CM7. A cor do CM7. Então, isso a gente tem que ter esse cuidado, porque é hipocrisia, volto a dizer. O site ou a página, eu não vou xingar aqui porque estão me gravando, que fica falando, hoje eu tô... Não, gente, cai na real. A internet, você precisa ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar e pagar suas contas. Dizer que você não recebe de X ou de Y, porque isso... Para com isso. Então deixa a gente trabalhar também, porque hipocrisia tem limite. E o trabalho de todos nós é exatamente levar a informação. Claro que, com responsabilidade, eu curto muito aqui, curto muito a Holanda. Para quem não sabe, eu passei 5 anos trabalhando na Holanda. A Holanda é um mestre para mim. Me ensinou muito que eu sei, devo muito a ele. Ele pode até não gostar de mim hoje, mas eu amo a Holanda, publicamente todo mundo sabe disso. Não falo mal da Holanda nunca, porque quem dá a mão uma vez, você não pode pegar, é só um demônio que faz isso, né? Mal agradecido. Mas a gente tem que entender isso. A importância que é você ter lado. Porque quem não tem lado, quem fica em cima do muro, não merece respeito de ninguém, quanto mais da comunicação. Rapaz. Faz o C, disse Lei. Porra. Então, eu concordo com meus colegas na questão de ser muito difícil ser isento na cobertura, porque realmente é muito difícil, mas a gente tenta ser jornalista no final do dia, acredito eu, assim, questões práticas. Se uma notícia está viralizando, está em alta no Amazonas, a gente vai deixar de dar só porque envolve, às vezes, uma figura política? Dependendo, assim, se for algo realmente muito grave, a gente espera os desdobramentos, a gente vai apurando, tudinho. Se for algo certo, vamos dar. Se não, às vezes não damos, ou damos somente o fato em si, que é o que o colega acabou de falar. Às vezes a gente dá só a informação por cima, não vai a fundo, não vai babando o ovo de um, puxando o saco de outro, porque fica muito na cara também, mas a gente não quer estar dando tanto na cara assim, apesar de tudo. E a gente tem uma política no portal que a gente publica tudo, a gente cobre qualquer coisa. Mas quem vai tacar o pau, quem vai cobrar e tudinho, é o seu Holanda. Ele tem uma coluna sobre isso, ele é muito conhecido por isso. Tanto que vocês forem ver, às vezes as pessoas me perguntam, o Holanda é de esquerda ou de direita? Nem eu, às vezes, sei responder, porque a cada momento ele expõe uma opinião, acredito que ele é um jornalista muito bom, porque ele tem uma opinião sobre tudo. E ele não se deixa ser abatido, e se for algo negativo para o portal ou não, ele vai falar. E acredito que a grande imagem dele foi construída a partir disso, né? O portal da Holanda, ele cobre tudo. Mas é o seu Holanda que vai ditar ali o que vai ser de fato batido ou não. E, pelo menos é assim que funciona. A questão de isenção, novamente, é difícil, mas a gente tenta fazer o nosso papel de jornalista, que é cobrir e informar o público, basicamente. E esse aqui é um testemunho de que a Holanda existe de verdade, né? Ele não está aqui hoje, não é que ele existe mesmo, né? A Cileide conhece ele. E aí, Igor? Bom, como o Jack mesmo falou, muita gente não sabe, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão do veículo de comunicação ter um lado e declarar um lado, né, republicanos, democratas, é um fato, né? Sempre existe lá. Aqui no Brasil não é institucionalizado, mas nos bastidores a gente sabe que, em grande parte, em sua quase totalidade, né, a imprensa tem um lado. E não só, às vezes, político, às vezes ideológico ou estrutural, né? Uma pauta ambiental, por exemplo. Alguns veículos defendem mais, outro é mais desenvolvimentista, né? E defende desenvolvimento. Né? Então, isso é comum, existe. Né? A Cileide ela foi bem autêntica na explicação, mas é um fato que existe, uns mais, outros menos. Né? Mas ela existe, eu acho que o fator principal nessa, digamos assim, como cada veículo, como cada comunicador entende esse processo, né?
é tentar ser o mais justo possível, escutar os dois lados, né? E eu defendo, sim, essa questão de dar a sua opinião, né? Cada um dá da sua forma, do seu jeito, né? Do tom e do grau que acha que deve, né? E aquela pessoa que não goste disso, né? É livre, a gente ainda vive num país democrático para seguir ou não, né? Esse veículo, esse comunicador. Mas é um fato, sim, que existe, né? Esse lado, né? Não adianta a gente romantizar isso é um fato, né? E cada um com a sua maneira de trabalhar isso, né? Eu tento, no direto ao ponto, né, ser o mais justo possível, né, escutar os dois lados, e no final eu dou a minha opinião, tanto que no direto ao ponto é jornalismo com opinião. É assim que eu enxergo. Muito bem. Bom, o nosso patrocinador oficial, que é o McDonald's e os Girafas, mandaram mensagem dizendo para terminar logo, que é para eles faturarem agora, né? Então eu quero abrir esse espaço. Primeiro, agradecer em nome do Compom Amazonas, em nome do Amazonas, pelo serviço que vocês prestam. Já vivi esse lado aí e eu sei realmente o ministério, como é que é, os processos que tu recebe, aí mesmo sendo condenado de qualquer forma é processo, aquela dor de cabeça. Aí fulano já não gosta de ti de graça, aí tu só tá dando a informação, e você é julgado em casa, você é julgado em todo lugar, né? Por estar nessa posição. Mas é uma posição necessária para o Estado, até porque, independente da posição que você está, se eu sou mais direita, se eu sou mais esquerda, se eu sou mais centro, as pessoas, com o tempo, elas vão... poxa, eu simpatizo mais com isso. É importante ter essa multiplicidade de opções. Então, aquilo que vocês fornecem, do estilo de vocês, da forma de vocês, da editoria que vocês escolheram, é um grande serviço para o Estado. E a gente precisava trazê-los aqui, diante de todos os colegas que acompanham vocês, consomem vocês todos os dias, para reconhecer isso e, ao mesmo tempo, desejar que vocês aprimorem ainda mais o processo de vocês, se tornem ainda mais referência e abra aí um espaço para as considerações finais, um conselho final que vocês possam deixar, para que a gente possa encerrar aqui esse nosso painel. Quer começar? O Igor só começou. Nossa, é comigo. Gente, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, parabenizar os meus colegas, realmente foi um bate-papo muito interessante. Eu gostei de saber a realidade de outros portais de notícias até então. Então, eu entendi a realidade do portal da Holanda. Sou uma grande fã também do trabalho de vocês. Eu acompanho o Instagram de vocês, as redes sociais, os portais, enfim. Esse evento também muito interessante. Cheguei no início, assisti as palestras anteriores. Muito interessante a questão do FELCA também, que eu acompanhei. Eu, como uma jovem, que estou no TikTok, acompanhei bastante, então foi interessante. Acredito, se fosse para dar um conselho, nem um conselho, mas levar em consideração realmente que quem está por trás da notícia são jornalistas, são pessoas. E aqui, né, nós erramos, como qualquer outro. Mas temos um papel, temos uma missão de ajudar, informar a população, mas nós erramos. Mas temos aqui, estamos tentando também, e é isso. Gostaria de agradecer a vocês. Bom, queria agradecer, né, aos organizadores do evento, Paulo, Jack, Rodrigo, Márcia, né, a todos que participaram. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, dividir o palco com a Cileide, né, com a chefe aqui, a Aline da Holanda, o Fábio, né, agradecer a todos que ficaram aqui, né, dizer que eu sou entusiasta assim, da política, gosto do que eu faço, né? Quem aí gosta também de análise, peço para seguir, né? O meu Instagram é Igor Castro e o Direto ao Ponto, né? E só para finalizar, já que eu queria mandar digamos assim, um recado para os assessores, né, dos políticos e para os políticos que estão aqui, né, nessa nossa relação com a imprensa, né, que às vezes a gente é tido como inimigo mesmo dessa turma, né? Então eu acho que acima de tudo é ter esse respeito e entender que nós, como comunicadores, né, nós somos um intermediador entre os políticos e a população. E que o papel de vocês como assessores, né, é passar isso para o político, prepará-lo,
né? E nós também, como jornalistas, né, tentarmos ser o mais justos e coerentes também possível. Nosso papel também não é de informar, não de perseguir, né? Então, quem ainda não tem meu contato, pode entrar em contato comigo para falar do seu assessorado, quiser tirar alguma dúvida, e siga lá o Direto ao Ponto, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Legal. Para o ímpar aí. Para o ímpar. Gente, você vai falar depois. Ele finaliza porque a gente tem muito respeito por ele como jornalista, eu principalmente tenho. A gente dá honra para o idoso. Gente, eu queria pedir para... deixando mais claro que o Ivo falou, não leva para o coração, bebê. Sério. Para com isso. Pega o telefone, se estiver chateado com alguma matéria que a gente venha postar, pega o telefone, liga, conversa. Assessoria de imprensa tem que se dar bem com a imprensa. E hoje, a imprensa digital, ela é muito rápida, inclusive vai ficar com raiva também. Então, liga, conversa, seja cordial, não fica ameaçando, é o meu candidato, vai te processar. Dane-se o processo, é mais um, entra na fila. Então, assim, respeitem quem está por trás do computador, quem está fazendo notícia. A melhor forma de se conviver com os portais de notícia e com os comunicadores hoje é a diplomacia. Não leve para o coração. E quanto ao CM7 Brasil, para finalizar, eu estou disponível a perdoar. Eu sou de Jesus. Liga, a gente perdoa todo mundo, a gente conversa com todo mundo. É legal, eu confio nas pesquisas. Se quiser publicar as pesquisas no CM7, a gente coloca. Agora, assessores perturbados e malucos comigo não cola. Já disse. É isso. Amém, igreja. Hoje é o dia do perdão. Obrigado, gente, por tudo. Obrigado, meus colegas. Aline, Thalita, Igor, Jack, vocês também que estiveram participando com a gente hoje aqui. Algumas pessoas, só para finalizar, têm dúvidas, assim, eu sei que tem muitos comunicadores também, a gente acaba se deslumbrando no início da carreira, pensa que vai ser apresentador para sempre, repórter para sempre, e acaba que lá na frente, alguma coisa acontece, você acaba tendo uma decepção, porque você está trabalhando numa empresa, né? Então, eu sempre digo assim, tem um plano B, e durante a minha vida eu acabei fazendo isso nos últimos 10 anos, quando eu saí da TV, eu já tinha um portal consolidado, na época, sem dizer que eu trabalhava lá, onde eu já recebia mais por lá do que pela empresa que eu trabalhava, né? Então, muita gente tem essa dúvida, poxa, qual é o momento, o que eu tenho que fazer? Então, acho que você tem que ter o pensamento no plano B e saber que tem uma mudança acontecendo nesse exato momento. A televisão não é hoje aquele veículo que se imaginava. O meu filho não vê mais televisão, não sei se de vocês é assim, mas o meu filho só fica ali no celular, se informam pelo celular, não assiste nem o pai, nem as pessoas que estão próximas. Então tem essa mudança digital acontecendo e a gente tem que estar muito ligado no que está acontecendo para que a gente acabe não se decepcionando lá na frente. Obrigado a todo mundo, até uma próxima oportunidade. Uma salva de palmas para os nossos painelistas.